Vem comigo em uma das minhas caravanas e você vai ver o cenário real, onde tudo aconteceu. Para informações, entre em contato com o WhatsApp que está aqui na tela, se anime, venha comigo para Israel, porque nunca mais você vai ser o mesmo. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. Eu parei falando que alguns anos atrás, né, eu estava em Israel, tem mais ou menos uns 10 anos, estava preocupada com meu filho naquela época estava mais jovenzinho, estava começando a fazer a faculdade dele, e eu estava meio preocupada com ele, eu estava lá em Israel tem 6 horas para frente do Brasil, e eu ia dormir já, e preocupada, falei, no Brasil ainda são 6 horas da tarde, já são meia-noite em Israel, estou caindo de sono. Queria esperar meu filho chegar da faculdade, porque ele fazia faculdade à noite, então chegava mais ou menos 11 horas da noite, mas 11 horas da noite já ia ser 5 horas da manhã em Israel, né? Eu querendo dormir e comentando com uma guia minha, e ela falou, você está preocupada se o seu filho vai chegar da faculdade? Eu falei, estou preocupada, né, mãe, né? Ela falou, não preocupa não, deixa eu te contar uma coisa, o meu filho tem a idade do seu, meu filho devia estar com uns 24 anos. Meu filho tem a idade do seu. Meu filho agora, ele está no exército. Ele está sendo, né, fazendo um treinamento forte no exército. Aliás, o filho dela estava bem mais jovem do que o meu. O dela estava com uns 17 anos, mais ou menos. Meu filho agora está no exército. E ele está fazendo um treinamento no deserto. E a gente sabe que o deserto de Israel é um lugar muito perigoso, né? O deserto de Israel é um lugar perigoso. Perigoso no sentido de as pessoas se perderem, as pessoas, e pelo fato de se perder, pode ficar sem água. E no deserto de Israel, se você fica sem água até por 4, 5 horas, você pode morrer de desidratação, enfim. E ela disse, meu filho está num treinamento muito perigoso, muito pesado, no deserto, sem horário para acordar, sem horário para dormir, sem horário para comer, né? Eu não sei como ele está, eu não posso, não tenho condição menor de ligar para ele, porque durante o treinamento não se liga, né? A gente não liga durante o treinamento para filho e tal, então não posso ligar. Mas eu sei, como mãe, eu preciso ficar bem, eu preciso ficar fortalecida, porque eu sei que esse treinamento no Exército vai preparar o meu filho para a vida. Então, eu tenho que segurar, eu tenho que suportar. E aquilo, sabe, para mim, foi uma lição muito forte. Eu estava lá preocupadinha, né, se o meu filho ia chegar em casa, estava vindo da faculdade de carro, tranquilo, né? E enquanto que a outra mãe estava com o filho no deserto, num treinamento pesado, né? Sabe-se lá que hora ia chegar, que hora ia comer, que hora ia dormir. São duas realidades muito diferentes, né? São duas realidades muito diferentes. E é por essas coisas e várias outras, né, que o nosso Deus, ele é conhecido, né, o Deus de Israel, é conhecido como o Senhor dos Exércitos. Deus é conhecido como o Senhor dos Exércitos. Isso significa que está falando de guerra a todo tempo. Isso significa, ainda que nós não percebamos, ainda que a gente não tenha a visão espiritual aberta, mas nós estamos em guerra em todo tempo, gente. Em todo tempo. A guerra não precisa ser só essa guerra física que a gente percebe, né, de ver no exército se movimentando, de ver essas coisas acontecendo. Guerra não é só isso, não. O nosso Deus, ele é conhecido como o Deus dos exércitos, porque está falando, está se tratando de guerra em todo o tempo. Entende? Essa é a questão. O nosso Deus, ele é o Deus o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. E nós somos os guerreiros. Isso significa que Deus, como sendo o general desse exército, ele nos treina. Da mesma maneira que o filho dessa minha amiga estava sendo treinado no deserto. Deus nos treina. E talvez nem há tempo, né? Não há tempo para ver ligaçõezinhas. A gente tem que sair desse treinamento preparado para a vida, com as armas que Deus tem para nós, né? Com as estratégias que Deus tem para nós,
com o serviço de inteligência que ele tem para nós. Olha aqui as armas, deixa eu pegar aqui no meu livro. Olha aqui estão as estratégias, aqui estão as armas, aqui está todo o serviço de inteligência. Aqui está o treinamento de Deus para nós, gente. Entende? Ali está o treinamento de Deus para nós. Armas, estratégias, inteligência, destacamento de desarmamento, e a gente sai de lá mais forte. A gente sai de lá mais forte. A gente sai de lá mais fortalecido, a gente sai desse treinamento mais preparado. Você está preparado para esse treinamento? Está preparado? Talvez você está horrorizado com a guerra lá em Israel, mas você não sabe que a guerra, talvez, que você vive, não está percebendo, ela é muito mais profunda do que aquela que você está vendo lá em Israel. Israel tem uma divisão dentro do seu exército chamada de divisão de desarmamento. Deixa eu contar isso para você. Eu fiquei sabendo disso há uns 12 anos atrás. Eu tive um guia em Israel chamado Shiraga, e o Shiraga, ele foi um dos comandantes na época da guerra de 1973. Esse homem é um dos guias mais maravilhosos que eu já tive em Israel. Ele já está com uma idade avançada, ele não guia mais. Mas só para você ter uma ideia da força do Shiraga, há mais ou menos há uns 10 anos atrás, esse homem tinha 70 anos de idade. Shiraga tinha 70 anos de idade, há uns 10, 12 anos atrás. E o Shiraga, ele era um guia alto, forte. Esse homem era tão forte que, com 70 anos de idade, ele pegava a minha filha, que estava com 22 anos de idade, ele pegava a minha filha com um braço só e levantava e colocava ela nos seus ombros, com um braço só. Esse era o Shiraga. Shiraga era um comandante, foi um comandante de Israel, comandante da inteligência, em 1973, numa das guerras de Israel. E ele estava comentando comigo que Israel tem um batalhão, uma divisão chamada de divisão de desarmamento. Como que ela funciona? Sabe como funciona? Quando Israel está prestes para entrar por terra em uma batalha, quem entra primeiro é essa divisão de desarmamento, ok? Essa divisão de desarmamento, ela entra por terra, ela entra por ar e ela entra por mar. É ela que ela vai preparar todo o campo para depois as outras divisões entrarem em campo, no campo de batalha. Então, nós sabemos aqui que Israel está prestes a entrar por terra na faixa de Gaza. Você sabe disso, né? Você deve estar acompanhando as notícias. Mas tem mais ou menos uma semana que Israel está entra, não entra, entra, não entra. Por quê? Porque essa divisão, chamada de divisão de desarmamento, já está operando. Como que ela opera? Ela opera, primeiramente, desarmando o inimigo. Ela opera assim, desarmando o inimigo, seja pelo ar, seja pelo mar, seja por terra. Então, primeiro, ela desarma. Você deve ter observado que há 2 semanas atrás, a faixa de Gaza enviava centenas de mísseis para dentro de Israel. Nenhum pegou, né? Graças a Deus. Mas hoje você percebe que 2 semanas depois, quase não são enviados mísseis mais para dentro de Israel. Você já observou isso? Quem está acompanhando as notícias deve ter observado. 2 semanas atrás, era barragens e barragens de mísseis sendo enviados para Israel. Não cai nenhum lá por causa do sistema antimíssil de Israel. Então, não cai. Mas eles enviavam. Agora, você não está vendo mais. Por quê? Porque essa divisão de desarmamento já está atuando. Aí, quando o exército de Israel entrar mesmo em campo, os mísseis já não vão estar sendo enviados mais, as armadilhas preparadas já vão estar sendo desarmadas, né? E o primeiro batalhão vai poder entrar em campo de forma já muito mais segura. A inteligência de Israel trabalha junto com essa divisão de desarmamento
E aí, todas as armadilhas, explosivos, locais de lançamento de foguetes, de mísseis, todos, na sua grande maioria, já vão estar eliminados. Para quê? Para que os próximos batalhões entrem e façam o rescaldo da operação em segurança. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Qual é a maior função da divisão de desarmamento? É desarmar o inimigo. Desarmando o inimigo, todo o restante do exército entra com mais segurança. Fechou? Ela entra para desmontar tudo. Ela entra para desarmar tudo. Ela entra para acabar com o máximo possível de perigos para que o seu exército entre, né, ali. E aí, o que ela faz? Ela fragiliza o inimigo. Essa divisão tem como missão tornar o inimigo mais fragilizado. E o inimigo mais fragilizado, quando o exército entra, ele tem muito mais chances de sucesso. Pegou aí, gente? Agora você vai entender. Sabia que é assim que funciona a oração? Sabia? Sabia que é dessa forma que a oração funciona? A oração é exatamente essa divisão de desarmamento do inimigo. Quem pegou? A oração, ela também funciona dessa forma. Entende? Ela também funciona desta forma. É ela que desarma o inimigo, é ela que fragiliza o inimigo, é ela que potencializa a vitória na guerra. Oração. A oração, a gente poderia muito bem dar esse nome para ela: divisão de desarmamento do inimigo. Quem entendeu, manda um míssil aí para mim. Quem entendeu? Já manda um míssil. Quem entendeu essa analogia, né, que eu fiz aí? Vocês entenderam, gente? A oração, ela produz isso. É a oração que vai produzir exatamente isso aí. Entende? Ela vai desarmar o inimigo. Ela vai desarmar o inimigo, gente. Ela vai potencializar a sua vitória na guerra. Ela vai fragilizar o inimigo. Entende? Se a gente pudesse dar um nome, né, para a oração, seria exatamente esse: divisão de desarmamento do inimigo. Para potencializar você as suas vitórias. E aí, quando você vai avançando, você já vai avançando com todas as armadilhas do inimigo desmontadas. Desmontadas. Como eu aprendo com Israel, gente? Como eu aprendo com essa nação? Tudo que essa nação faz me traz um aprendizado incrível, maravilhoso na minha vida.